Vamos dar início à leitura em 2 Samuel hoje. É a versão que a gente está lendo desde o início é a Bíblia King James atualizada 1611. E depois da batalha que resultou na morte de Saul, quando Davi já estava retornando de sua vitória sobre os amalequitas e fazia 2 dias que estava em Ziclag, ao terceiro dia chegou um homem que vinha do acampamento de junto de Saul. Tinha vestes rasgadas e a cabeça coberta de terra. Ao se aproximar de Davi, atirou-se por terra e se prostrou. Indagou-lhe Davi: De onde vens? E o homem respondeu: Escapei com vida do acampamento de Israel. Diante do que Davi inquiriu: O que aconteceu? Dize logo. E o fugitivo respondeu prontamente: As tropas bateram em retirada do campo de batalha, e muitos tombaram mortos. O próprio Saul, o seu filho Jonatas, também morreu. Então questionou Davi a pessoa que lhe trazia essas notícias: Como sabes que Saul e seu filho Jonatas pereceram? E o jovem lhe explicou: Eu estava casualmente no monte de Gilboa e de repente encontrei Saul cambaleando, apoiando sobre sua própria lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria inimiga estavam a ponto de alcançá-lo. Assim que ele se virou e me viu, chamou-me em alta voz, e eu prontamente respondi: Eis-me aqui, Senhor. Então indagou-me: Quem és tu? E eu disse: Sou a Malequita. Em seguida ordenou-me: Aproxima-te e mata-me, porque estou sob as caibras e a angústia da morte. Contudo, ainda estou vivo. Por esse motivo, me dirigi até ele e o matei, porquanto havia constatado que ele não sobreviveria ao ferimento. Depois tomei seu diadema, a coroa que trazia sobre a cabeça, seu bracelete real, e os trouxe a ti, meu senhor. Então Davi, naquele mesmo instante, rasgou as suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. E lamentaram grandemente, pranteando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam tombado ao fio da espada do inimigo. Depois, Davi perguntou mais ao jovem que lhe trouxera aquelas notícias: Donde és tu? Ele respondeu: Sou filho de um estrangeiro, residente, de uma amalequita. Indagou-lhe ainda Davi: Como não receastes levantar a tua mão contra o ungido de Yahweh para lhe tirar-lhe a vida? Então Davi chamou um de seus jovens serviçais e ordenou: Aproxima-te e mata-o. O moço golpeou o amalequita e ele morreu. Declarou-lhe Davi: Que teu sangue caia sobre a tua cabeça, porque a tua boca testemunhou contra ti, quando confessastes: Fui eu mesmo quem matou o ungido de Yahweh. Davi demonstrou seu pesar pela morte de Saul e seu filho Jonatas, entoando esta lamentação e ordenando que se ensinasse aos homens de Judá é o hino do arco, que foi registrado no livro de Iachar, Justos. O teu esplendor, ó Israel, desvaneceu e morreu sobre todos os montes, como tombaram os nossos soldados mais valentes. Não divulgueis isso em Gate, não o anunciei nas ruas de Ascalon, a fim de que não se regozijem as filhas dos filisteus,
nem se alegrem as filhas dos incircuncisos. Ó colinas de Gilboa, nunca mais haja orvalho nem chuva sobre vós, nem campos férteis que produza trigo para as ofertas, porquanto ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que jamais será polido com óleo. O arco de Jonatas era mortal e nunca recuou do sangue dos feridos e da gordura dos poderosos. A espada de Saul jamais voltou vazia. Saul e Jonatas, amados e excelentes, na vida e na morte, não se separaram. Mais do que as águas eram velozes, mais do que os leões eram fortes. Filhas de Israel, chorai sobre Saul, que vos vestiu de escarlate e de linho fino, que adornou com ouro os vossos vestidos. Como caíram os heróis no meio do campo de batalha. Jonatas, a sua morte sobre os montes de Israel, dilacerou-me o coração. Como todo o meu ser lamenta por ti. Meu irmão amado, como te querias bem. Tua amizade era para mim mais preciosa do que o amor das mulheres. Caíram, pois, os notáveis guerreiros e todas as suas armas de luta não têm mais importância. 2 Samuel capítulo 2. Passados estes acontecimentos, Davi consultou a Deus, o Senhor. Deverei subir a governar alguma das cidades de Judá? E ao ele respondeu, sobe. Então Davi indagou, a qual subirei? E a resposta foi, a Hebrom. Assim Davi subiu para Hebrom, com suas duas esposas, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi também levou seus soldados com suas famílias, e eles ficaram morando nas cidades vizinhas a Hebrom. Então, os cidadãos de Judá foram a Hebrom, e ali ungiram Davi rei da tribo de Judá, informado de que os moradores de Jabes de Gileade haviam sepultado Saul. Davi enviou-lhe alguns homens com a missão de lhes entregarem a seguinte mensagem: Bendito sejas Yahweh, por terdes realizado esta obra de misericórdia para com Saul, vosso senhor, e lhe terdes dado uma digna sepultura. Que Yahweh tenha convosco misericórdia e bondade. E eu também vos farei bem, porque assim procedestes. E agora enchei-vos de coragem e sede valorosos, porque Saul, vosso rei, está morto. Quanto a mim, a casa de Judá já me sagrou seu rei. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbochete ben Saul, Isbosete, filho de Saul, a Maanaim, onde o proclamou rei de Gileade, sobre todos os assuritas em Jezreel, Efraim, Benjamim e por toda a terra de Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos quando começou a reinar sobre Israel e reinou 2 anos. A tribo de Judá, porém, seguia a Davi. Davi reinou em Hebrom sobre a tribo de Judá durante 7 anos e 6 meses. Abner, filho de Ner, e o exército de Isbosete, filho de Saul, partiram de Manaim e marcharam para Gibeon. Joabe, filho do Jeruía, e os soldados de Davi foram ao encontro deles, no açude
de Gibeon. Um grupo tomou posição num lado da represa, a outra tropa no lado oposto. Então Abner propôs a Joabe: deixa que venham alguns jovens e lutem diante de nós. Joabe prontamente respondeu: que lutem. Vieram eles e foram contados 12 guerreiros de Benjamim, por Isbosete, filho de Saul, e 12 da guarda de Davi. E aconteceu que cada soldado conseguiu agarrar seu adversário pela cabeça e fincou-lhe o punhal ao lado. E juntos caíram mortos. Por esse motivo, aquele lugar situado em Gibeon, ficou conhecido como Eucate Atsurim, campo dos punhais hostis. Houve naquele dia uma terrível e sangrenta batalha, e Abner e todos os homens de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Estavam lá os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Azael. Ora, Azael era rápido na corrida, como as gazelas selvagens. Ele se lançou em perseguição de Abner, sem se desviar das suas pegadas, nem para a direita nem para a esquerda. Abner olhou para trás e indagou: és tu, Azael? E ele replicou: sou eu. Então Abner recomendou-lhe: vai para a direita ou para a esquerda, captura um dos meus soldados e apossa-te dos teus despojos. Mas Azael não quis abandonar seu objetivo de persegui-lo. Abner voltou a advertir Azael, exclamando: deixe de seguir-me, porquanto não quero ferir-te de morte. Como poderia eu encarar teu irmão Joabe nos olhos de novo? Como Azael se recusava a afastar-se, Abner lhe desferiu um golpe com sua lança, que perfurou o estômago, e a ponta saiu pelas costas. Azael caiu e morreu imediatamente, ali mesmo. E todos que iam chegando ao lugar onde Azael caíra e morrera, ali se detinham. Então Joabe e Abissai perseguiram Abner. Ao final do dia, chegaram à colina de Amá, que está a leste da cidade de Gia, na estrada que vai para o deserto de Gibeon. Os soldados da tribo de Benjamim, seguindo Abner, se reuniram novamente, formando um só grupo, e ocuparam o alto de um morro. Então ouviu-se Abner gritando para Joabe: continuarás com tua espada a derramar sangue para sempre? Não sabes que isto só levará a mais amargura? Até quando te demorarás em ordenar às suas tropas que desistam de perseguir teus próprios irmãos? Diante do que Joabe exclamou em resposta: juro por Yahwê, o nome de Deus, que se não tivesses erguido a tua voz, o meu exército perseguiria cada um dos teus irmãos até amanhã de manhã. Em seguida, Joabe mandou soar a trombeta, e todo o exército suspendeu o combate. Cessou a perseguição a Israel e terminou completamente a guerra. Abner e os seus homens caminharam durante toda a noite pela Araba, o vale do Jordão. Atravessaram o rio Jordão e, depois de marcharem toda a manhã do dia seguinte, chegaram à cidade de Manaim. Assim que Joabe cessou sua perseguição, reuniu toda a sua milícia e verificou que estavam faltando 19 guerreiros, além de Azael. Porém, a guarda de Davi havia matado 360 soldados de Abner, todos eles pertencentes à tribo de Benjamim. Levaram o corpo de Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai, em Belém. Depois disso, Joabe e seus guerreiros marcharam durante toda a noite e chegaram a Hebrom,
ao raiar do dia. Durou muito tempo o conflito entre os que apoiavam a família de Saul e os que defendiam Davi. Contudo, Davi ia ficando cada dia mais forte e os aliados de Saul cada vez mais fracos. Os filhos nascidos a Davi em Hebron foram o seu primogênito Aminon, filho de Aionã de Jezreel, o segundo Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, de Carmelo, o terceiro Absalão, de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur, o quarto Adonias, de Agite, o quinto Cefatias, de Abital, e o sexto Itreão, de sua mulher Eglá. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebrom. Eis que aconteceu durante a guerra entre a casa de Saul e a de Davi, Abner se arrogava todo o poder na casa de Saul. Havia uma concubina de Saul chamada Rispa, filha de Aiá. Certa ocasião, Isbosete indagou a Abner: por que deitastes com a serva de meu pai? Ao ouvir o questionamento de Isbosete, Abner se encolerizou e retrucou: sou por acaso como um cão desprezível ao serviço de Judá? Até o dia de hoje tenho sido absolutamente leal à casa de Saul, teu pai, para com seus irmãos e amigos, e não te deixei cair nas mãos de Davi. E vens agora levantando tal acusação envolvendo essa mulher? Que Deus me castigue com toda a severidade, se eu não fizer por Davi o que Yahweh já prometeu a Davi em juramento: transferir a majestade do rei de Saul e dos seus descendentes para Davi, estabelecendo a realeza do trono de Davi sobre todo Israel e Judá, de Dan a Berseba. Mas Isbosete não respondeu uma palavra a Abner, porquanto tinha medo dele. Em seguida, Abner mandou mensageiros a Davi com esta proposta: a quem pertence essa terra? Faze, pois, um acordo comigo, e eu te ajudarei a conquistar o apoio de todo Israel. Davi respondeu: assim seja. Farei um pacto contigo. Entretanto, tenho uma condição: não serás admitido à minha presença. Salvo-se, quando vieres, me trouxeres Mical, filha de Saul. E Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, para lhe dizerem: entrega-me a minha mulher Mical, a quem desposei mediante o generoso pagamento do valor estipulado de 100 prepúcios dos filisteus. Diante dessa intimação, Isbosete mandou que a tirassem do seu marido Paltiel, filho de Laís. Porém, Paltiel partiu no seu encalço e a seguiu aos prantos até Baurim. Contudo, Abner ordenou-lhe que retomasse para casa. Ele obedeceu e voltou. Entrementes, Abner havia conversado com os anciãos de Israel e lhes tinha dito: faz já muito tempo que vós desejais ter a Davi como vosso rei. Proclamai-o, portanto, agora, rei entre vós, porque Yahweh declarou a respeito de Davi: é por intermédio do meu servo Davi que livrarei o meu povo de Israel da mão dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner falou também com o povo da tribo de Benjamim, e depois foi a Hebrom, a fim de explicar a Davi
o que os cidadãos de Benjamim e o povo de Israel tinham resolvido. Acompanhado de 20 homens, Abner chegou a Hebrom para conversar com Davi. E Davi ofereceu uma festa para recepcionar Abner e a sua comitiva. Então Abner declarou a Davi: permita que eu me vá e reúna todo Israel, meu senhor, para que celebrem um pacto contigo, ó rei, e reines sobre tudo o que desejares. Então Davi o despediu em paz, e ele partiu tranquilo. Pouco tempo mais tarde, Joabe e os demais oficiais de Davi retornaram de um ataque rápido que haviam realizado, trazendo consigo grande despojo. Todavia, Abner não estava mais com Davi em Hebrom, porquanto ele já havia deixado ir embora em paz. Assim que Joabe chegou com todo o seu exército, contaram-lhe o que Abner, filho de Ner, visitara o rei e que este havia deixado seguir seu caminho tranquilamente. Então Joabe foi falar com o rei e lhe questionou: que fizestes? Abner esteve contigo e permitisse que ele partisse em paz? Tu conheces bem a pessoa de Abner, filho de Ner. Ele veio para te enganar, conhecer as tuas ideias, teus procedimentos, veio a fim de saber tudo o que fazes e como ages. Então, saindo da presença de Davi, Joabe mandou mensageiros atrás de Abner, e eles o trouxeram de volta, desde o poço de Sira. Todavia, sem que Davi fosse informado dessa atitude. Quando Abner voltou a Hebrom, Joabe o chamou à parte na porta da entrada, a fim de lhe falar em segredo, e ali mesmo o feriu de morte no estômago, e ele morreu por causa do sangue de Azael, irmão de Joabe. Assim que Davi ficou sabendo do ocorrido, exclamou: eu e o meu reino somos para sempre, diante de Yahweh, inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Que a culpa pelo sangue de Abner caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a sua família. Que jamais deixe de haver na casa de Joabe quem sofra de corrimento, cânceres ou lepra, homens com graves deficiências físicas, ou que caiam à espada, ou ainda que passem fome. Joabe e seu irmão Abissai assassinaram Abner, porque ele tinha matado o irmão deles, Azael, na batalha de Gibeon. Então Davi determinou que Joabe e seus soldados pranteassem por Abner, e que em sinal de lamentação rasgassem suas roupas e vestissem trajes de luto. E no sepultamento do próprio rei, Davi ia caminhando atrás do caixão. E no sepultamento, o próprio rei, Davi, ia caminhando atrás do caixão. Sepultaram Abner em Hebrom, e o rei chorou em voz alta junto da sepultura de Abner, e todo o povo o acompanhou em seu pranto. Então o rei compôs e declamou esse lamento por Abner. Precisava Abner falecer como morre um insensato? Não estavam amarradas as tuas mãos, os teus pés não estavam presos em grilhões, mas tombastes como caem os malfeitores. Então todo o povo chorou ainda mais por ele. Todo o povo veio chamar Davi para que se alimentasse enquanto ainda era dia. Contudo, Davi jurou: que Deus me castigue com toda severidade, caso eu prove pão ou tome qualquer outro alimento antes do pôr do sol. Todo o povo ouviu essa declaração e apoiou a decisão de Davi. Tudo que o rei fazia, o povo aprovava.
Assim, naquele mesmo dia, todo o povo e todo Israel reconheceram que o rei não tivera qualquer participação no assassinato de Abner, filho de Ner. Então explicou o rei aos seus oficiais: Não compreendeis que hoje caiu em Israel um príncipe, um grande homem, mesmo sendo rei ungido? Hoje me sinto um monarca enfraquecido. E esses filhos de Zeruia estão mais fortes do que eu, que Yahweh retribui ao malfeitor de acordo com as suas más atitudes. Assim que Isbosete, filho de Saul, ficou sabendo que Abner havia sido assassinado na cidade de Hebrom, seus braços decaíram. Abateu-se-lhe todo o ânimo e todo Israel se apavorou. Isbosete, filho de Saul, contava com 2 chefes de guerrilha. Um deles se chamava Baaná e o outro Recabe, filho de Rimom, o Beoritita, da tribo de Benjamim, porquanto a cidade de Beerote era considerada parte do território de Benjamim. O povo de Beerote fugiu para Gitaim e até nossos dias vive ali como forasteiro. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado aos pés. Esse menino tinha 5 anos de idade quando se ouviu a notícia de Jezreel, que Saul e Jonatas haviam tombado em combate. Sua alma o apanhou e fugiu. Todavia, sua ama o apanhou e fugiu. Todavia, na pressa, ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Os filhos de Rimom, de Beerote, Recabe e Baaná estavam a caminho e chegaram à propriedade de Isbosete. Na hora mais quente do dia, na hora do costumeiro descanso do meio-dia, os 2 entraram na residência, como se fossem buscar trigo, mas o feriram de morte, transpassando-lhe o estômago, e em seguida fugiram. Eles haviam entrado na casa de Isbosete. Eles haviam entrado na casa quando Isbosete estava deitado na cama, no seu quarto de dormir. Depois de o transpassarem e o matarem, deceparam-lhe a cabeça e, levando-a, viajaram durante toda a noite pelo vale do rio Jordão, a rota de Arabá. Assim que chegaram a Hebrom, mostraram a cabeça de Isbosete a Davi e declararam perante o rei: Aqui tens a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que queria tirar-te a vida. O Senhor entregou hoje ao Senhor meu rei a vingança sobre o crime de Saul e sua descendência. Então Davi respondeu a Recabe e Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o Beorita: Juro pelo nome de Yahweh, que me tem livrado de todas as aflições. Se ao que veio me comunicar a notícia da morte de Saul, imaginando que trazia notícias que me alegrariam, eu logo o apanhei e o mandei executar em Ziclague. Como recompensa pela sua mensagem, com muito mais razão, quando homens cruéis mataram um homem justo em sua casa, repousando em sua própria cama, não deveria eu requerer o seu sangue de vossas mãos criminosas e vos exterminar da terra? Então Davi ordenou aos seus filhos mais novos que os matassem. Cortaram-lhe as mãos e os pés
e os penduraram perto do açude de Hebrom. Tomaram, entretanto, a cabeça de Isbosete e a sepultaram no túmulo de Abner, em Hebrom. Vamos fazer aqui o nosso apanhadinho de 2 Samuel, do capítulo 1 ao capítulo 4. Aqui diz que havia um jovem que estava vindo do acampamento de Saul. Ele tinha suas vestes rasgadas e a sua cabeça coberta de terra. Ele se aproxima de Davi, se prostra aos pés de Davi e começa a lamentar pela morte de Saul. E Davi, ali muito assustado, pergunta para ele: como que você sabe que Saul realmente morreu? E ele diz: Jonatas e Saul morreram. Eu estava no campo de batalha e vi Saul cambaleando, apoiado em sua própria lança. E os oficiais filisteus estavam prestes a alcançá-lo. E quando Saul me viu, ele me gritou e me chamou, e pediu que eu o matasse. E como eu vi que aqueles ferimentos dele eram para a morte, que ele não iria sobreviver, eu obedeci. Assim que eu fiz, depois eu tirei a coroa dele, tirei o seu bracelete e o trouxe até aqui. Davi, no mesmo instante, rasga suas vestes e se lamenta até o fim do dia. Davi chora por Saul, por Jonatas e por todo o exército de Israel. Depois de se lamentar, ele volta a indagar este jovem: de onde você é? Você é filho de quem? E ele fala: eu sou filho de um estrangeiro residente, eu sou filho de uma amalequita. E Davi fala com ele: como que você pôde levantar a sua mão contra um ungido de Yahweh? Provavelmente esse jovem se assusta muito. Davi então chama um de seus servos e pede que esse servo tire a vida desse jovem. E Davi declara naquele momento, com sua própria boca: você, meu jovem, testemunhou contra si mesmo. E naquele momento, Davi entoa uma canção, faz uma canção a Davi e Jonatas. Davi compõe uma música de lamento em homenagem a Saul e a Jonatas. No capítulo 2, aqui de 2 Samuel, Davi pede permissão a Yahweh para governar. E Deus lhe permite governar algumas cidades de Judá. Davi, ele vai para Hebrom e lá ele é instituído rei. Ele é instituído rei pelos cidadãos de Judá. Então ele se torna rei lá em Gileade. E enquanto isso, Abner, que era o capitão de Saul, esse Abner, ele consegue sobreviver à batalha. E ele coroa Isbosete, que era um dos filhos de Saul. Isbosete, nessa época, tinha 40 anos e reinou por 2 anos. E Davi reinou em Hebrom, sobre a tribo de Judá, durante 7 anos. E começou-se um conflito interno sobre as tribos de Israel, porque Davi estava com uma parte dos homens, reinando em algumas cidades, e Isbosete com Abner estava em outra parte, reinando também lá. E em um desses conflitos que havia, o exército de Saul, que representava ali Isbosete e Abner, que estavam representando o exército de Saul, marcha contra o exército de Davi. E quando eles chegam no campo de batalha, Abner, que estava liderando o exército, faz uma proposta para Joabe. Quem estava liderando o exército nesse dia era Joabe, o exército de Davi. E Abner, que representava o reinado de Saul, para Isbosete, filho de Saul, falou assim:
Joabe, vamos fazer um combate aqui agora. Manda 12 guerreiros daí que eu mando 12 guerreiros daqui. Vamos ver quem vence. Joabe gosta da proposta, pega 12 guerreiros e colocam em combate, né? 12 contra 12, cada um pegou o seu par ali. Só que um apunhalou o outro ao mesmo tempo, então todos caíram mortos ao mesmo tempo. Tanto os guerreiros de Joabe quanto os guerreiros de Abner. E com isso todos se atracaram ali e houve uma grande batalha nesse dia. E Abner, que representava o reino de Isbosete, foi derrotado. E Abner foge. E Joabe, o qual representava o reino de Davi, ele estava ali com seu exército, mas de seus soldados havia 2 irmãos de Joabe. Um era Azael e o outro era Abissai. E Azael, que era muito rápido, corria muito, vai atrás de Abner. Ele vai no encalço de Abner. E começa ali uma perseguição. E Abner percebe que Azael está seguindo ele. E Abner fala: és tu, né, Azael, que está no meu encalço? E Azael fala: sou eu. E Abner fala para ele: pega um de meus soldados, pegue os despojos dele e vá embora. Abner não queria lutar contra Azael, porque Abner conhecia Joabe. E Abner continua sua fuga. E mais para frente, mais uma vez, ele percebe que Azael ainda está no encalço dele, perseguindo ele. E Abner fala novamente: Azael, vai embora. Eu não quero te matar. Como que eu vou olhar para o seu irmão depois se eu te matar? Mas Azael não vai. E Abner desfere um golpe com lança contra Azael. E Azael tomba morto. E os outros guerreiros vinham logo atrás. E quando esses outros guerreiros se depararam com Azael já desfalecido, pararam ali um pouco para se lamentar. Depois, Joabe e Abissai, que é os 2 irmãos que ficou, vão atrás de Abner. Vão atrás com o exército atrás de Abner. Em um dado momento, Abner se vê encurralado e grita a Joabe: por que você me persegue? Não acha que derramou sangue demais? Você não vai dizer à sua tropa para parar de perseguir os seus irmãos? Abner, nesse momento, recorre ao fato de todos serem hebreus, de todos serem de uma só nação. Joabe, depois de escutar essas palavras, diz a Abner: eu te procurarei até o amanhecer, se não tivesses dito estas palavras. Joabe toca a trombeta e cessa todo o combate. E a guerra termina completamente. Esses conflitos ainda duraram por alguns anos, mas a cada dia o reinado de Davi ia ficando mais forte e o reinado de Esbocete ia ficando mais fraco. Enquanto Davi ainda morava em Hebrom, ali ele teve alguns filhos. E passado algum tempo, Isbosete, que era filho de Saul, teve uma briga com Abner, o seu comandante. E nessa briga, Isbosete acusa Abner de ter deitado com uma das concubinas de seu pai. E por causa dessa acusação, Abner guarda um rancor de Isbosete, porque Abner se dizia ser leal ao reino. E nesse momento ele jura a Isbosete, jura por Yahweh, que a partir daquele dia apoiaria o reinado de Davi. Isbosete, que tinha medo de Abner, ficou calado, não falou nada. E Abner manda mensageiros até Davi
para propor a ele um acordo de paz. Um acordo de paz é sempre uma coisa boa, né? Então Davi aceita. Só que Davi fala assim: eu aceito, mas tem uma condição. Davi pede a Abner a sua esposa, a Mical. Vocês lembram? Davi se casou com Mical e depois Saul pegou Mical e deu para outro homem, enquanto ele perseguia Davi. E nesse momento, Davi fala assim: eu aceito o acordo de paz, mas eu quero a minha esposa de volta. E Isbosete, que morria de medo de Davi, faz o quê? Manda buscar Mical. E entrega Mical a Davi. Enquanto isso, Abner vai até os anciãos de Israel, da tribo de Benjamim, e avisa para eles. Fala toda a história a respeito de Davi, que Yahweh declarou que ele seria o novo rei, que era ele que iria tirar todo o povo das mãos dos filisteus. Após Abner já deixar ali tudo encaminhado para Davi, Abner pega 20 soldados e vai até o encontro de Davi, lá em Hebrom, que era onde Davi vivia. E Davi faz um grande banquete para receber a Abner e esses guerreiros. Eles comemoram ali tudo bonitinho, tudo direitinho, e Abner fala: agora eu vou voltar, que eu vou reunir todo o povo de Israel para te aclamar rei. E nesse tempo que Abner vai embora, quem chega de uma batalha? Joabe. Joabe não estava na cidade quando tudo isso aconteceu. Então Joabe chega e fica sabendo que Abner esteve lá, que Davi deu uma festa para ele, que eles tinham entrado em um acordo de paz. Joabe vai até Davi e fala assim: Davi, você conhece Abner, você sabe das artimanhas dele. Ele veio aqui só para colher as coisas da sua boca e ver como é que você governa. Aí Joabe fala: ele é muito ardiloso, você conhece ele, você sabe. Porque Joabe, nesse momento, estava zelando pelo rei, mas ao mesmo tempo também tinha aquela ferida de Joabe ter matado seu irmão. De Abner ter matado seu irmão. Só que Joabe não consegue convencer Davi para desistir do acordo de paz. E o que Joabe faz? Manda mensageiros para buscar Abner. Sem que Davi soubesse, tá? Davi não sabia disso. Abner volta, achando que foi Davi que mandou chamar ele. E quando chega na cidade, Joabe e Azael, seu irmão, matam ele. Davi fica sabendo do que Joabe fez e se lamenta muito. E joga a culpa do sangue de Abner toda em Joabe e sobre toda a sua família. E lança sobre a família de Joabe uma maldição. Essa maldição é que todos ali teriam corrimento, cânceres, lepras, deficiências físicas, que morressem ao fio da espada e que passassem fome. Essas foram as maldições que Davi jogou sobre Joabe, sobre Abissai e sobre toda a sua descendência. E o texto é muito claro em dizer que Joabe matou Abner por causa do seu irmão Azael. Davi chora, se lamenta, rasga suas roupas por causa da morte de Abner, mas monta um cortejo, faz toda uma honraria ali para ele, monta um cortejo, vai atrás do cortejo, chora, jejua, se lamenta e enterra ele. Davi também faz uma canção a Abner, se lamentando por sua morte, e todo o povo se lamenta junto com Davi. Davi, que não teve nada a ver com a morte de Abner, se lamenta. E se lamenta também porque Joabe e Abissai se tornaram mais fortes do que ele. Davi recorre a Yahweh
e pede que Yahweh retribua a eles todas as suas maldades. E Davi também faz que os dois chorem e lamentem pela morte de Abner. No capítulo 4, Isbosete fica sabendo da morte de Abner e sente muito medo, sente muito pavor. Isbosete, nesse momento, teme pela sua vida. E Isbosete ainda tinha 2 chefes de guerrilha consigo. Esses 2 chefes se chamavam Recabe e Baaná. E esses 2 também temem, mas eles usam de uma artimanha para se voltar a Davi, para se juntar a Davi. E o que esses 2 decidem? Vamos matar Isbosete. E no sono da tarde, que era por volta de meio-dia, os 2 vão à casa de Isbosete enquanto ele estava dormindo, mata ele e arranca sua cabeça. Pega ela, leva para Davi e chega em Davi contando tudo o que haviam feito. E ainda fala assim: está aqui a cabeça do seu inimigo, o inimigo que queria te matar. E Davi fala com eles: o que será que eu devo fazer com homens que matam um homem justo em sua própria casa e ainda dormindo? Acaso eu não vingaria o sangue desse inocente? E Davi ordena aos seus filhos mais novos que acabem com a vida dos 2. E assim eles executam e o fazem. Davi, após isso, pega a cabeça de Isbosete, faz ali uma homenagem de velório e o sepulta, essa cabeça, junto no túmulo de Abner. E o texto também diz que Jonatas havia deixado um filho e que esse filho, lá na fuga da batalha que foi vencida pelos filisteus, a ama de seu filho, a quem cuidava dele, deixa ele cair e ele fica aleijado de uma perna. E o nome desse filho de Jonatas, a qual teria sobrevivido, era Mefibosete. E esse foi o resumo de 2 Samuel, capítulo do 1 ao 4. Espero que vocês gostem, fiquem com Deus e até amanhã para mais uma leitura e mais um resuminho.